Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Iniciemos, meus caros irmãos e irmãs, este nosso encontro com o Evangelho, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Estamos celebrando a quarta-feira da 15ª semana do Tempo Comum e hoje também nós celebramos a memória de São Boaventura, bispo e doutor da Igreja, o chamado doutor seráfico. São Boaventura, ele tinha uma espiritualidade franciscana e com teologia agostiniana. De espírito forte e de princípios, colocou a sua teologia de forma cristocêntrica, isto é, Cristo no centro. Ele ajudou no segundo concílio de Leão, no ano 1274, quando havia uma disputa entre a Igreja Oriental e a Igreja Ocidental. Peçamos a intercessão de São Boaventura para que possamos imitar o seu ardente desejo da caridade, ardente desejo de unidade. Concedei-nos, Pai Todo-Poderoso, que celebrando a festa de São Boaventura, aproveitemos seus preclaros ensinamentos e imitemos sua ardente caridade. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. O evangelho que nós ouviremos é o Evangelho segundo São Mateus, capítulo 11, versículo de 25 a 27. Naquele tempo, Jesus pôs-se a dizer: Eu te louvo, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondestes estas coisas aos sábios e entendidos e as revelastes aos pequeninos. Sim, Pai, porque foi assim do teu agrado. Tudo me foi entregue por meu Pai, e ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus queridos irmãos e irmãs, nós estamos acompanhando o Evangelho segundo São Mateus, capítulo 10 e agora capítulo 11, que apresenta algumas instruções para os discípulos. E hoje, aqui, nós vemos este louvor de Jesus ao Pai. Jesus revela na alegria a sabedoria do Pai e nele concretizar o mistério da salvação. E depois esse mistério é revelado aos pequenos, aqueles que sabem e aprenderam de Jesus a dizer Abá, Pai. E aqui se exclui então também os fechados na sua autossuficiência, aqueles que não conseguem dizer Pai, e principalmente Pai Nosso. Por isso, Jesus aqui vê longe, vê no decorrer dos séculos vindouros o número de discípulos que irão aderir com alegria à sua mensagem. A todos, Jesus lança o seu convite apaixonado: vinde a mim. Infelizmente, hoje, nós percebemos que vivemos dentro de uma sociedade cada vez mais polarizada por ideologias, onde tudo passa pelo crivo da crítica, da exigência e até o Evangelho. E o ato de fé, adesão ao Evangelho, exige sempre de nós um ato de humildade, expressão de alguém que se reconhece ter necessidade da salvação, ato de confiança naquele que nos quer salvar. Por isso que é muito importante a gente ter essa consciência de que necessitamos da salvação. A salvação ela foi nos dada em Jesus Cristo, mas também exige a nossa adesão. E a adesão ela se dá por meio da simplicidade, por meio da humildade. Nós não podemos dizer que a salvação
É por merecimento? Ninguém merece, foi Deus que nos deu. Tanto que existem aqui, podemos dizer, 2 pecados contra o Espírito Santo. O primeiro pecado é o pecado da presunção. Eu, pelos meus atos, estou salvo. Não é possível. Nós contribuímos porque Deus já nos deu a graça. O outro pecado é o pecado do desespero. Aqueles que dizem, eu não mereço a salvação. Deus não pode me salvar por causa dos meus pecados. A salvação é dada a todos. Basta a gente reconhecer que somos pecadores e abraçar a graça de Deus. Então, por isso, não vamos cair também em nenhuma polarização, nem na presunção, nem no desespero. Vamos entrar na graça de Deus, sabendo que nós não merecemos a salvação, mas temos a necessidade dela. E como temos necessidade, o Senhor quer nos conceder. E louvemos o Pai, porque Jesus é a revelação plena da salvação. E Ele concretiza esse seu mistério na alegria de nos convidar no vinde. Vinde a mim. E a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Tenham todos um ótimo dia, na paz do Senhor. Lembrando que convido a você a fazer a sua inscrição no nosso canal do YouTube, também curtir e deixar lá a sua opinião. A sua opinião nos ajuda muito para que possamos ir melhorando cada vez mais o nosso modo aqui de anunciar o Evangelho. Fiquem todos na graça do Senhor.